A queda de meteoros é muito mais comum de ser vista durante a noite, mas as diurnas são raras e muito mais difíceis de observar, principalmente por causa do brilho intenso do céu iluminado pelo Sol, que ofusca a maioria desses rastros luminosos. Ainda assim, elas acontecem com frequência maior do que se imagina, associadas a correntes de detritos deixadas por cometas ou asteroides ao longo de suas órbitas. Recentemente, um desses detritos acabou dando de cara contra a atmosfera terrestre bem acima dos Estados Unidos, causando uma grande explosão luminosa e sonora. Mas além do grande evento no céu, uma rocha associada a esse evento foi encontrada na superfície, e não uma rocha qualquer, mas um detrito com pontas, algo aparentemente inédito na história. No vídeo de hoje vamos entender exatamente o que aconteceu. Um objeto luminoso cruzou os céus de Ohio, nos Estados Unidos, chamando a atenção de quem teve a sorte de olhar para cima naquele instante. Por alguns segundos, o céu azul de pleno dia foi rasgado por uma luz intensa, seguido de uma grande explosão. Rapidamente surgiram especulações. Em um primeiro momento, alguns acharam até que poderia ser algo artificial, como um míssil, dada as tensões que hoje existem entre Estados Unidos e Irã. No entanto, a explicação real é muito mais fascinante e ao mesmo tempo natural. O que cruzava a atmosfera terrestre naquele momento era, na verdade, uma rocha espacial com massa estimada de cerca de 7 toneladas. O fragmento espacial basicamente atingiu a atmosfera terrestre a pelo menos 19 km por segundo, carregando uma grande quantidade de energia potencial. Ao adentrar as camadas mais profundas da nossa atmosfera, o objeto foi sofrendo cada vez mais forças extremas, e com a pressão aerodinâmica a rocha não aguentou e explodiu em vários pedaços, que ficaram espalhados pela região. A energia equivalente liberada foi de aproximadamente 250 toneladas de TNT, o que corresponde a cerca de 0,25 quilotons, um valor significativo para um evento natural desse tipo. Essa explosão no fundo que você está ouvindo foi o evento de Sonic Boom após a explosão da rocha espacial. A onda de choque gerada por essa explosão atingiu o solo, provocando esse estrondo sônico assustador que ecoou pela região. Os relatos indicam que o som foi forte o suficiente para tremer paredes, trincar janelas e até derrubar objetos dentro das casas. Foi um lembrete claro da força envolvida nesses encontros entre a Terra e pequenos corpos do espaço. Segundo especialistas, o fato de o som ter sido ouvido após o fenômeno é um indicativo importante. Isso geralmente significa que os fragmentos do objeto sobreviveram à queda atmosférica e alcançaram o solo, que de fato se confirmou com a descoberta de diversos pedaços ao longo dos últimos dias. Quando uma rocha como essa entra na atmosfera, ela não pega fogo, digamos assim. O que realmente acontece é uma compressão extrema do ar à sua frente, que se aquece rapidamente a milhares de graus, envolvendo o objeto em um plasma incandescente. Esse processo, aliado à enorme velocidade, inicia a ablação, remoção do material da superfície e enfraquecendo sua estrutura. À medida que o meteoro se aprofunda na atmosfera, a pressão aerodinâmica cresce de forma excepcional. Diferente do que ocorre no espaço, onde praticamente não há resistência, ali o ar passa a agir como uma barreira sólida. Quando a pressão dinâmica supera a resistência interna da rocha, ela não consegue se manter intacta. O resultado é uma fragmentação catastrófica. Cada pedaço ainda sofre com mais pressão aerodinâmica, podendo explodir também, e assim criando mais pedaços que caem por toda uma vasta região. E agora, no evento de Ohio, aconteceu algo extremamente inusitado. Essa rocha que vocês podem ver aqui caiu justamente devido a esse evento, devido a fenômenos físicos ainda pouco compreendidos. Podemos estar diante de algo inédito na história. O pequeno fragmento em mãos revela uma superfície que foge completamente do padrão esperado para muitos meteoritos. Em vez de uma crosta lisa ou apenas levemente enrugada, ele apresenta uma textura pontiaguda, com pequenas gotas que parecem ter sido congeladas no tempo. Esse tipo de característica
Esse tipo de característica imediatamente chama a atenção porque registra de forma instantânea processos extremamente dinâmicos que ocorreram durante a passagem pela atmosfera. Essas estruturas pontiagudas indicam que a crosta de fusão ainda estava parcialmente líquida no momento em que foi moldada. Durante a entrada atmosférica, o aquecimento intenso fez com que a superfície do meteorito derretesse, formando uma camada viscosa. É nesse estado que pequenas instabilidades podem dar origem a formas incomuns, como essas projeções finas e irregulares. Uma hipótese plausível para explicar esse padrão é a rotação do fragmento enquanto ele ainda estava envolto por material fundido. Se o meteorito girava rapidamente, forças centrífugas poderiam ter puxado pequenas porções desse material para fora, formando microgotas alongadas. Essas gotas, ao serem rapidamente resfriadas, ficaram preservadas como pontas sólidas na crosta. É como bater um bolo e ver o batedor jogando massa para todos os lados. Naquele caso, o meteorito estava em rotação muito rápida, enquanto a crosta estava meio que líquida. Outra possibilidade envolve o próprio fluxo do ar ao redor do corpo em alta velocidade. Durante a queda, o plasma e o vento hipersônico tendem a empurrar o material fundido em direção à parte traseira do meteorito. Esse escoamento pode gerar acúmulos e irregularidades, que ao se solidificarem produzem essas formas pontiagudas e orientadas. Do ponto de vista de composição, esse fragmento pertence à classe de eucritos, um tipo específico de meteorito rochoso conhecido como acondrito. Diferente dos meteoritos mais primitivos, esses aqui passaram por processos de fusão e diferenciação geológica, o que lhe confere uma estrutura interna mais evoluída e semelhante às rochas vulcânicas. Os eucritos têm origem no asteroide 4 Vesta, um dos maiores corpos do cinturão de asteroides e considerado um protoplaneta. Essas rochas são formadas principalmente por silicatos e apresentam características muito próximas ao basalto terrestre, indicando que Vesta já teve atividade magmática significativa em seu passado. Por isso, fragmentos como esse vão muito além de uma simples curiosidade visual. Eles são registros diretos da atividade vulcânica e da evolução térmica de um corpo planetário primitivo. Cada ponta descoberta nesse fragmento de meteorito pode revelar muito sobre como ocorre uma entrada atmosférica extremamente violenta como foi essa. E de qualquer forma, estamos diante aqui também de uma rocha das origens do sistema solar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!